A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito na Epístola de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa passagem descreve a transformação espiritual que ocorre quando alguém aceita Jesus Cristo. A Epístola de Paulo aos Coríntios aborda a nova vida em Cristo, destacando mudança radical, renovação espiritual e relacionamento restaurado com Deus. Se alguém está em Cristo, condição para a transformação. Essa transformação ela vem de dentro para fora, esvaziando-se de si mesmos, renunciar tudo que agrada a sua carne. É nova criatura, mudança interior e renovada identidade. Ser totalmente dependente de Deus, conscientizar que a partir do momento que você aceita, a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo, vivendo de forma que o Espírito de Deus guie os seus caminhos e os seus pensamentos, que já não são os seus caminhos e os seus pensamentos, mas os caminhos e os pensamentos de Deus, que são melhores e maiores que os seus. As coisas antigas já passaram, libertação do passado, esquecendo o que passou, pois a partir de agora o Senhor jogou o seu passado no mar do esquecimento, te libertou da escravidão do pecado e te trouxe para viver a boa e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Eis que se fizeram novas, renovação e propósito, trazendo uma nova perspectiva de vida com Deus, vivendo o propósito divino, ou seja, servir a Deus de forma íntegra e justa, conforme a palavra de Deus e os princípios divinos, e não mais de acordo com as coisas mundanas. Jesus transforma vidas, nova criatura, uma mudança interior e libertação. Passado não define o crente. Vida em Cristo traz propósito. Renovação espiritual, ela é contínua. Aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Tem gente que está na igreja há décadas, mas não aceitou Jesus, porque ainda vive com o mundo dentro delas e fingem ser crentes por estar dentro da igreja. Mas não é o templo que te define como a igreja, mas as tuas atitudes é quem definem se você realmente é igreja. Busque renovamento espiritual, meditando na palavra de Deus e praticando o que você lê. Fora disso, não haverá renovo espiritual. Se você não medita na palavra de Deus, não existe relacionamento com Deus em você. Deixe o passado para trás. Viva com propósito e esperança. Cultive um relacionamento com Deus, diferentemente de como você cultiva relacionamento com pessoas que não são de Deus. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse versículo descreve o significado espiritual do batismo. Paulo explica a união do crente com Cristo, destacando a morte ao pecado, ressurreição para a nova vida, liberdade da escravidão do pecado. Fomos sepultados com ele na morte, união com Cristo na morte ao pecado. Pelo batismo, simbolismo da morte e ressurreição, para que andemos em novidade de vida, nova vida em Cristo. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, o poder da ressurreição. O batismo simboliza morte ao pecado, união com Cristo na morte e ressurreição. Nova vida em Cristo é uma realidade que todos nós precisamos buscar. Liberdade do pecado
é possível somente em Jesus Cristo. Vida cristã é vida transformada. Entenda o significado do batismo. É perigoso ser batizado e andar e ceiar em pecado. Busque a morte ao pecado. Se não consegue se libertar dele, peça ajuda a Deus para se libertar. Viva a nova vida em Cristo. Confie na ressurreição. Cultive um relacionamento com Deus. Assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33.